Um bate-papo para contar história. Papo Jumil. Nós vamos entender um pouco da história do plantio do Brasil, da evolução da agricultura brasileira. Eu tenho dois grandes convidados aqui ao meu lado. Quando eu falo grande, é grande no sentido de terem uma relevância hoje, uma expressão muito grande na tecnologia nacional. Afinal de contas, o Brasil, essa potência do agronegócio não é à toa, né? Nós somos os melhores do mundo, sem modéstia nenhuma, na questão do agronegócio. Já fomos os melhores do futebol, já fomos os melhores do carnaval. Hoje não. Hoje somos os melhores na agricultura. Fabrício Moraes. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem. Prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo, porque a dedicação ao tempo é a coisa mais valiosa dessa vida. Então, eu agradeço. Com certeza é preciosíssimo. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com você. Fábio, é Scensi? Scensi. Nome diferente, é o quê? Italiano? É italiano abrasileirado. Abrasileirado. Fábio, prazer ter você aqui também para esse Papo Jumil. A gente falar de tecnologia, falar de história, falar de coisas boas, né? Vamos lá, muito obrigado pela oportunidade. E vamos lá, vamos bater papo, vamos trocar experiências aí, vai ser muito legal. Vamos aprender. Vamos aprender. Gente, falar de uma empresa que está há quantos anos no mercado? Eu gostaria de começar, Fábio, até porque eu sou um pouco mais velho que você. Eu acho que eu tenho esse direito. A empresa é de 1936, portanto pegou duas guerras, pegou Covid de nome diferente, né? Pegou ciclos econômicos distintos, portanto a gente não consegue entender bem o que significa crise. Não, porque estamos completando 88 anos e rumo aos 100. Pegaram todos os planos econômicos. Todos. Mudou moeda, mudou isso, mudou aquilo. Mas eu quero contar uma história com vocês com H, tá? Tem história com E, tem história com H. Exato. A Jumil começou, Justino de Moraes de Irmãos, o L de Limitada, era meu tio-avô Justino, eu sou a terceira geração. Meu tio-avô e mais 3 irmãos moravam numa fazenda em Batatais, chamada Fazenda Macaúbas. É uma das maiores fazendas de café, proprietário chamado Dr. Domingos de Moraes. Em São Paulo tem uma rua, Dr. Domingos de Moraes, é dele o nome dele. Um dos grandes produtores de café do Brasil. E na colônia precisava secar café e energia elétrica. Eles montaram a primeira usina hidrelétrica na região, e funciona até hoje, para tocar e secar café. Portanto, faziam de tudo. O que tinha de problema, resolvia. Aí tinha um grande agricultor da região, chamava-se Candim Pereira Lima, Major Candim Pereira Lima, era dono das terras de Ribeirão até Jardinópolis, passando dos dois lados da rodovia. E ele importou um trator e uma plantadeirinha da Inglaterra. Era tudo, até então era plantio, tração animal. Ele importou isso e não conseguia plantar. E ouviu falar do Justino, dos irmãos. Justino, dá um jeito aí para me ajudar a plantar. Eu tenho um peão que trabalha aqui para mim, ele cuida de um retiro. Pega ele, que esse homem é bom, e vocês vão mexer nessa plantadeira para ver se fica. Pegou essa plantadeira junto com esse senhor, depois eu vou falar o nome dele, ajustaram a plantadeira de 2 linhas foi para 3, de 3 foi para 4. Resumindo, o seu Candim Pereira Lima foi o maior produtor de milho do Brasil, recebendo um prêmio do presidente da República, na época militar. E quem era o retireiro que cuidou, que acompanhou o projeto? Seu Manel Antônio Dias, patriarca dos Dias que estão aqui em Rio Verde, Goiatuba, família Dias que está aqui, são descendentes dessa pessoa. Então nós podemos dizer que a história da agricultura se confunde com a história da Jumil. A partir daquele ajuste que começou a fazer naquela máquina, como é que surgiu a ideia de se dar continuidade a isso, de fabricar esses equipamentos? Porque aquele primeiro equipamento que foi ajustado veio da Inglaterra. Mas assim que ajustaram a máquina, eles passaram a fabricar as máquinas.
Porque ajustar não era apenas regulagem. E, na verdade, eles montaram tudo e construíram uma máquina nova, adequada àquelas condições. E dali para frente, eles seguiram priorizando o lado de plantio jumil. Tanto que a nossa frase, pensou plantio, pensou jumil, eu acho que vem merecidamente desde essa época, viu, Fábio? Fábio, você chegou na empresa bem jovem. Bem jovem. Quantos anos você tinha? Tinha 11 anos, em 5 de março de 86. Você quer ter menino podia trabalhar? Podia. Podia. Eu fui abençoado por essa possibilidade, que hoje, infelizmente, não existe mais. Não existe mais. Então, como é que você chegou? Como é que foi isso? Uma criança de 11 anos de idade? Foi assim, olha só, vou voltar um pouquinho. Eu tinha começado a trabalhar numa empresa lá de Batatais que fazia salgadinho. E naquela época o Estado de São Paulo tinha um programa que chamava Interior na Praia. Todo começo de ano eram sorteados lá uns 80 crianças lá, né? E a prefeitura colocava em 2 ônibus e mandava para a praia, para conhecer o litoral. Era um programa social? Era um programa social do Estado de São Paulo, chamava Interior na Praia. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de salgadinho e eu fui sorteado para ir no programa Interior na Praia, ir para Peruíbe, nunca tinha ido na praia. Aí eu cheguei pro meu patrão na época, não era nem meu patrão, era meu chefe, né? Falei, olha, eu fui sorteado para ir na praia e tal, você me libera uma semana? Ele falou, não, se você for, eu vou te dispensar, você não precisa voltar. Foi radical. Aí eu fiquei triste, né? Cheguei em casa, falei com a minha mãe, falei, mãe, o chefe lá falou que se eu for para a praia vai me mandar embora. O que eu faço? A minha mãe virou para mim e falou assim, ó, vai para a praia, depois nós vamos dar um jeito. Aí eu fui para a praia, voltei, de fato ele me dispensou, aí eu fui na Guarda Mirim, em Batatais, né? E fiz a minha inscrição. E passados uns 30 dias, foi em janeiro, passados uns 30 dias, foi na porta da minha casa o seu Valdemar, que era o responsável pela Guarda Mirim de Batatais na época. Era muito comum naquele tempo. Era. Bateu palma lá, falou, ô Fábio, surgiu uma oportunidade lá na Jumil, você quer ir para lá? Eu falei, claro, meu pai trabalhava lá. Você falou que seu avô também trabalhou? Meu avô trabalhou lá no início da década de 70, meu pai entrou em 1970, se aposentou em 1998, e aí no dia 5 de março de 86 eu comecei a trabalhar na Jumil de office boy, guardinha. Seu pai sabia que você iria trabalhar lá? Meu pai? Quando o seu Valdemar foi lá em casa me convidar, aí ele soube. Ah, tá. Né? Então o convite não partiu do seu pai, não. Não, partiu desse senhor na época, né? Que era o responsável pela Guarda Mirim, que eu fui lá fazer a minha inscrição, surgiu a vaga na Jumil, ele foi lá em casa me chamar. E tô lá até hoje, graças a Deus. Já são quantos anos? 38, fez aniversário agora, dia 5 de março. Uma coisa rara de se encontrar no Brasil, Fábio, são pessoas que entraram numa empresa, às vezes no cargo mais humilde que tinha ali, eu não sei nem se humilde seria bem a palavra, né? Os cargos mais iniciais, chegar a CEO dessa empresa. Fala um pouco pra gente dessa trajetória, como é que foi isso? Eu digo assim, Divino, eu acho que foi uma coisa que deu certo para os dois lados, sabe? Eu, da minha parte, sempre procurei fazer o melhor, aquilo que eu estava fazendo, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de estudar. E, por outro lado, a Jumil sempre foi uma empresa que deu muita oportunidade, e dá oportunidade até hoje, né? Então, eu diria que foi assim, por um lado, eu tinha vontade de aprender, de crescer na empresa, e, por outro lado, a Jumil também foi me dando desafio, foi me ajudando a estudar, né? Por exemplo, ajudou a pagar a minha universidade, depois me liberou um dia por semana para eu fazer um mestrado, depois uma pós-graduação, e aí eu acho que as coisas foram acontecendo, né? Então, de um lado, a minha vontade de aprender e de desenvolver na empresa, e de outro lado, a empresa concedendo essas oportunidades. Então, aí por que sair, né? Se eu tive a oportunidade de aprender e de ir
crescendo na empresa, e por outro lado a empresa entendendo que eu estava fazendo bem meu trabalho, aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que foi uma coisa que acabou dando certo para os dois lados. Seu pai acompanhou essa sua evolução na empresa? Toda. Meu pai me fala, até hoje ele me fala uma frase. Eu tenho muito orgulho de onde você chegou, mas nunca se esqueça de onde você saiu. Ou seja, preserve a humildade. Nunca perca a humildade. Isso é uma coisa que vem comigo desde sempre. É um valor. As raízes. É um valor. Então, assim, aliás, é uma coisa tão rara hoje, né, Fabrício? Valores. Às vezes as pessoas falam assim, valores. Aí começam, mas quanto você tem? Quanto vale? E não é nada disso, né? Não. Não é nada disso. Valores são princípios, são conduta. E veja que esse papo, né, esse papo Jumil, ele começou de uma forma interessante, porque ele traz uma história de evolução pessoal, de alguém que entrou numa empresa criança. Você comentou comigo que é a sua única folha da carteira de trabalho assinada. A única. Né? Isso é uma coisa tão rara no nosso Brasil de hoje, onde muitas vezes não se há, talvez, a valorização muito da mão de obra de um lado, e nem existe, por outro lado, a valorização do trabalho, do emprego, né? Muitas vezes até essa palavra emprego é até mal vista, né? Hoje em dia, tem muitas vezes uma conotação até pejorativa. Mas conhecemos uma história de sucesso. Começamos com uma outra história de uma máquina que veio de fora, dali surgiu uma necessidade, daquela necessidade surgiu uma empresa, surgiu um produto, né? E aí? O produto já existia, então, já era uma plantadeira nacional, digamos assim, a partir daquele momento, né? Não, lembrando que essa plantadeira levou ao usuário dela a ganhar o prêmio de maior produtor de milho do Brasil. Isso na década de 30? Nos anos 40 e pouco, 50. Lá no início, né? Lá atrás. E aí, o que aconteceu depois nessa evolução aí? Eu não sei se mudou muita coisa. Porque a Jumil sempre teve um olhar de enxergar necessidades do agricultor e buscar resolver essas necessidades da melhor forma. E eu acredito que pode utilizar todas as tecnologias para você identificar o melhor produto, mas nenhuma substituirá a humildade em escutar o agricultor sobre as suas necessidades. Porque a engenharia não é ela que identifica a necessidade, é o agricultor. A engenharia encontra o meio de resolver a necessidade. Então, com isso, nós viemos evoluindo. Anos se passaram, tivemos alguns momentos que o portfólio de produtos se desviou um pouco de plantio, recalibramos a bússola só para plantio, porque o agricultor cada vez mais nos pontuou, e muito bem, que no ciclo agrícola nada é mais importante que o plantio. O impacto no resultado do agricultor, o plantio, tem um peso de ao redor de 2/3 do resultado. E aí eu brinco, né, com as pessoas de que eu sou a terceira geração, talvez tenha nascido debaixo de um pé de uma plantadeira, e não é um pé de uma mangueira, né, ou jabuticabeira, mas um pé de uma plantadeira. E nunca vou saber plantar. Vou repetir, nunca vou saber plantar. O Fábio, que está aqui ao meu lado, o processo de evolução e desenvolvimento dele foi dentro da área de desenvolvimento de produtos, especialmente. Tá? Ele passou por todos esses níveis e talvez ele tenha a mesma resposta de que nunca saberemos plantar. Porque plantar é mexer com vida. Não tem um plantio igual ao outro, nem no Brasil, nem na mesma fazenda, de ano a ano, ou entre safra, segunda safra, irrigação. São muitas particularidades que envolvem um plantio. Então, exige muito cuidado, muita sabedoria de saber
fazer essa interligação. E entendemos que produtividade agrícola é mexer com vida. Solo é vida, planta é vida, semente, é cuidar daquilo que vai e se gera resultados. Então, é assim que nós olhamos, nós temos que, dá para perceber que nós temos paixão por aquilo que nós fazemos, né? E até eu dou sempre a sugestão, o que você quer fazer da vida? Primeiro descobre aonde teu olho brilha, aonde está a sua paixão. Você não sabe? Rola por aí, anda por aí, põe uma mochila nas costas, vai se identificar aonde brilham os olhos. Uma vez que você identificou a paixão, toca para frente que vai dar certo. Teremos percalços? Certamente, mas faz parte de você viver e você viverá muito bem. Aliás, o que seria da vida, Fabrício, se não fosse os percalços? Né? São Exato. eles a nossa maior motivação, né? Exatamente. E a gente só cresce por causa deles, né? Exatamente. E por esse lado, um ponto importante, essa frase, são algumas frases que não são minhas, mas estão gravadas comigo. Uma frase é similar ao que o Fábio disse: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, não ignore o passado, a história, o legado. Talvez o passado você aprende, o futuro você empreende, né, como negócio, e o presente é o momento de você executar o que aprendeu com o passado e com a sua visão de futuro, que é o empreendedorismo. Tá? Não perca tempo com o presente, que é o único tempo que você tem para executar algo de bom. Então, esse é uma frase: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Uma outra frase é que ninguém cresce sozinho. Quer ser forte? Quer dar certo na vida? Escolhe os companheiros. Às vezes as pessoas me perguntam: Fabrício, qual o seu currículo? E a resposta vem: as faculdades. Eu me formei na Getúlio Vargas, fiz pós-graduação na Getúlio Vargas, fiz outros cursos, mas o meu maior currículo não está aí. O meu currículo está: quantos tombos levou e que jeito levantou. E mais importante do que o tombo é como levantar. Porque levantar significa você querer esticar a mão e os seus companheiros que você escolheu ao longo da vida esticar e te dar a mão. Então, isso é uma frase importante e até por coincidência, nós conhecemos um artista, grafitista que pinta os murais, chama-se Cobra. Uma sumidade, e tem uma imagem dele que chama-se A Mão de Deus. Nós temos um exemplar em casa que é exatamente isso, um segurando o outro. Qual foi o maior legado? Você contou que a empresa passou por todos os planos, dificuldades, mudanças, cortes de zero das diversas moedas que tivemos, né? Nem lembro o nome. Bem lembro, mudou tanto. Não dá, cara, para lembrar o nome das moedas que esse país já teve, né? Tanta coisa que foi. Qual foi o maior legado que você acha que ficou disso tudo? Desses desafios? E você colocou uma questão pontuou muito bem, porque às vezes as pessoas, quando olham para o sucesso de alguém, parece que tudo começou ali, a partir daquele patamar, a partir daquele momento. Mas não, cara, para chegar ali tem uma história, tem uma trajetória que às vezes tem mais lágrimas até do que risos, né? E aí, nessa trajetória toda, qual foi o maior legado? O que você acha que foi o maior aprendizado? O que ficou? A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, te agradeço por ela, porque ela é uma pergunta simples, com respostas que mexem com sentimentos, né? Aliás, o que você grava na linha do tempo é a intensidade do registro do sentimento que você viveu. Para mim, o maior legado que tem na Jumil é a sua marca. A marca Jumil é uma marca muito forte, ela não me pertence, nós somos acionistas controladores da empresa, nós não nos sentimos proprietário dela, dado a relevância
a importância e quantas pessoas assinam por trás dessa marca. Não tem ninguém, talvez no Brasil, talvez eu possa afirmar, tá? Não tem nenhum agricultor no Brasil que não plantou com uma Jumil. Não tem nenhum agricultor no Brasil que não cresceu e ganhou com uma Jumil. Isso, o impacto disso é muito forte. Falo que todas as pessoas que se aproximaram da Jumil têm um único sobrenome, Fábio da Jumil, né? E assim por diante. Todos têm o mesmo sobrenome. Tem uma frase, eu percebi que você gosta das frases bonitas, né? Eu percebi isso. Tem uma frase que está bem de frente para mim aqui, que diz o seguinte: cada cliente que nos visitar será sempre o mais importante cliente da Jumil. Conta quem é o autor dessa frase. Fale um pouco da história dele para a gente. Uma coisa importante para uma empresa é, como disse, a humildade de escutar o cliente, né? Você precisa cuidar que quanto maior mais perto do mercado do cliente deve estar e não longe dele. E a segunda geração, uma pessoa que tinha de forma natural esse relacionamento era o meu pai, conhecido como Rubinho da Jumil, né? Essa frase é dele. Ele não, a assinatura está ali, da Jumil. Da Jumil, Rubinho da Jumil. Ele não conseguia diferenciar um cliente de 100 mil hectares ou de 1 hectare, que ele sempre dizia que aquele de 100 mil, ele começou com 1. Tá? E agora essa frase é minha, né? Se nós analisarmos bem, dinheiro não é patrimônio. Até estranho, né? Você fala, passa a vida inteira juntando patrimônio, tentando ganhar dinheiro. Agora acabei de escutar que dinheiro não é patrimônio. Agora explica isso melhor, né? Na verdade, você percebe que o patrimônio é humano, é a formação, é a competência, são os valores, é um empreendedorismo que é caracterizado principalmente pelo agricultor brasileiro. Eles são os maiores e melhores empreendedores desse Brasil. Porque nunca teve muita ajuda, não, né? Teve que se virando. Quem abriu esse Centro-Oeste foi um trator CBT com uma plantadeirinha Jumil. Uma semeadeirinha Jumil plantando arroz e tudo mais. E eles sempre se aventurando com as esposas, com as famílias. E aí abro aspas, né? Talvez os agricultores, na maioria deles, se deram bem, porque casaram melhor do que as esposas deles. Porque as esposas sempre foram companheiros. Iam junto, mudavam, criavam os meninos tudo debaixo lá do barraco. E ainda segurava a onda do marido. E segurava a onda de todo mundo. Eu conheci, gente. Foi muito interessante falar aí, Fábio, dessa história da esposa. Porque hoje fala-se tanto do papel da mulher no agro, né? Tá tão normatizada essa questão, a importância da mulher no agro e tal. Eu lembro de, aqui, nessa região nossa, aqui de Rio Verde, Montevidéu, em especial na colônia dos americanos, quando a esposa levava a marmita para o marido, ele descia do trator para almoçar, ela subia e continuava o plantio, provavelmente como a Jumil. Isso aí. Né? E, quer dizer, são mulheres fortes, muito fortes. Mulheres que mostraram para os filhos o valor da família, o valor da tradição, né? Do legado, e que muitas vezes, quando o marido não tinha para quem reclamar ou até mesmo chorar, era a esposa que estava com o ombro ali para amparar, né, Fábio? Exatamente. É o que o Fabrício comentou, né? Ninguém cresce sozinho. Talvez a maior de todas as escolhas que a gente faz na vida é com quem que nós vamos dividir a vida, né? Ou seja, a esposa. Então, isso aí. É prova disso, né? E a importância da mulher no agronegócio é tão grande que muitas vezes a decisão da compra de uma máquina passa pela mulher, né? O marido chega e compartilha isso com ela. Estou comprando uma máquina, estou fazendo um investimento,
E o agronegócio é isso, né? Investimento o tempo todo, porque não para de evoluir, não para de crescer, não para de modernizar. Né? Exatamente. Vocês têm um parque de pesquisa? Como é que é? Fábio, deixa com você. Olha, nós temos sim, né, dentro da empresa, na área de engenharia, nós temos uma área, por exemplo, de inteligência de mercado, cuja finalidade é... A missão da área de inteligência de mercado é ajudar a enxergar e criar demanda. Ajudar a enxergar e criar demanda. Boa frase. Né? E a demanda, muitas vezes, ela vem do lançamento, do desenvolvimento de um novo produto, mas não só. Né? Muitas vezes, sim, exige que se faça um produto, mas outras vezes não. Exige-se que se aumente a presença numa região, né? Ou que se faça melhorias em um produto. Encontra-se um bom parceiro na região. Encontra-se um bom parceiro. Então, sim, mas não só. Apesar de termos essa área de inteligência de mercado, mas cada pessoa da Jumil que está no campo conversando com os nossos clientes faz parte dessa área de pesquisa. Então, eles levam muita informação. Né? Por exemplo, um evento como esse aqui que nós estamos, nós pegamos muitas informações que podem gerar um novo produto, pode gerar uma melhoria num produto existente, pode gerar uma ação de marketing, pode gerar uma ação comercial, enfim. Cada pessoa que conversa com o cliente faz parte da área de pesquisa. Tem algum case que você lembra? Eu sei que é muito difícil, né? A gente conversa com gente o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Algum case que você lembra assim de algum produtor que chegou, falou alguma coisa e a partir daquilo ali você fala, opa, peraí, dá para melhorar isso aqui, ou dá para aperfeiçoar, mudar? Nós tivemos vários, né, Fábio? Pode falar da guerra. Eu vou citar um caso que eu até participei bastante, que na época eu era desenhista, eu era projetista. Isso foi no início dos anos 2000. Tinha um cliente, e tem um cliente nosso ainda lá na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, ali naquela região, o senhor Ivanor Guerra. Ivanor Guerra. Ele nos chamou e ele tinha lá uma série de dificuldades para plantar nas áreas dele. Certo. E aí, na conversa com ele, ele foi dizendo, eu penso que se nós tivéssemos uma plantadeira com tais e tais e tais características, eu acho que nós conseguiríamos fazer ela plantar bem aqui na região. E aí nós ouvimos aquilo, né? Ouvimos e fomos pensando, imaginando. E nós falamos assim, olha, pelo que nós estamos entendendo, o que ele está colocando aqui como uma necessidade dele pode ser necessidade de vários outros produtores. Aí nós voltamos, senhor Ivanor, o senhor topa fazer esse projeto junto com a Jumil? A Jumil desenha a máquina, o senhor compra as primeiras máquinas, a gente faz a validação junto e vamos fazendo as melhorias conforme a gente for enxergando? Top! E assim fizemos, né? Na época, como eu falei, eu era desenhista, participei muito desse projeto, né? E em homenagem a ele, o produto foi batizado de Guerra. Tem o sobrenome dele. É o sobrenome dele, né? Que aliás é um nome forte, né? Sim. E na época até nós usávamos um slogan, quando nós colocávamos essa máquina nas feiras, nós usávamos um slogan que era: a nossa guerra é contra a fome. Isso. Né? Então aquilo foi muito forte, né? Marcou muito. E essa máquina vendeu milhares de unidades no Brasil inteiro. Né? Era uma Até máquina... hoje essa máquina está trabalhando, inclusive nessa região. Né? E aí ele comprou e recomprou várias vezes e já nos deu uma série de outras sugestões também, não só para a melhoria dessa máquina, como também para outras máquinas. Então esse é um caso que foi bem interessante e que eu tive assim, a felicidade de participar, né, com o senhor Ivanor Guerra. Não é qualquer empresa que dá essa liberdade de ouvir o cliente a partir desse feedback do cliente, colocar em prática, né? Porque a engenharia não é um processo tão simples assim, né? Não. É algo complexo. E vocês sentiram
a necessidade, tiveram um feeling de pegar a necessidade do cliente. Você tocou numa palavra, Fabrício, que ela é muito importante, que é parceria. Buscar os parceiros corretos, ter pessoas corretas. Você também falou da importância, né? Começamos a partir da esposa, a partir das pessoas que estão ao nosso lado, a partir daqueles que nos dão a mão. Você citou o exemplo daquele que, quando você está lá embaixo, ele vai te ajudar. É isso aí. Né? As duas mãos se encontram. Exatamente. Vocês partiram para um projeto que parece que Rio Verde foi contemplado com a primeira concessionária exclusiva Jumil. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa parceria, desse projeto novo, como é que ele está funcionando e qual a visão de vocês daqui para frente em relação a esse projeto. Pode colocar, Fábio. Pode colocar. É muito interessante, né? Assim, a gente costuma dizer que por mais que a empresa faça bons produtos, o produto sozinho não resolve, né? E quando a Jumil resolveu ser especialista em plantio, na verdade a Jumil sempre teve no seu DNA o plantio. Por alguns anos, por decisões, por circunstâncias, nós fomos para outras linhas de produto, mas como o Fabrício comentou, recalibramos a música. No final de 19 para 20, nós voltamos às nossas origens, aquilo que a gente sabe fazer melhor e pelo qual nós somos reconhecidos, né? E a nossa especialidade em plantio. E nós precisamos fazer com que isso chegue no produtor, né? Nós estamos a 600 quilômetros daqui. Então, como é que nós podemos fazer para ter aqui uma extensão da fábrica? É por meio dos parceiros, né? E a gente sempre fala que concessionária não é cliente, é parceiro. O cliente é o produtor, quem compra, quem investe e quem utiliza os nossos produtos. A concessionária é um parceiro, mas ele tem que ser um parceiro que seja realmente uma extensão da fábrica. Aí eu dou o exemplo da medicina, né? Se você tiver um problema de coração, você vai buscar um médico generalista ou um cardiologista? Você vai buscar um cardiologista, exatamente, vai? Exatamente. Se ele estiver longe, mas ele for bom, você vai. Agora, e se ele estiver aqui pertinho? Melhor ainda, né? É o que nós estamos buscando. Parceiros comerciais que abracem a estratégia da Jumil e que desenvolvam o mesmo nível de especialização que a Jumil, né? Então, a conversa, a origem da Jumil, a origem da Plantio Jumil, né, foi por meio de um relacionamento do Fabrício com os atuais investidores, né, mas que abraçaram, junto com a Jumil, essa estratégia, esse foco, né? Então, é muito interessante porque na Tecnoshow do ano passado, há um ano atrás, ocorreu a primeira reunião que colocou a semente dessa parceria. Depois de alguns meses, em outubro, a Plantio Jumil foi inaugurada e nós estamos aqui exatamente um ano depois fazendo um evento dessa magnitude aqui, agora tendo eles como parceiros. Então, assim, foi um intervalo de tempo curto, onde muita coisa aconteceu, né? E nós estamos extremamente contentes com essa parceria, tanto do lado da Jumil quanto do lado da Plantio. Estamos todos fazendo o nosso melhor para que a Jumil volte a ocupar um lugar de destaque nesta região como ela já teve, né, na década de 90, no início dos anos 2000, a Jumil foi líder nessa região aqui, líder de mercado disparado. Nós chegamos a ter aqui 70%, 80% de participação, né? Por diversos motivos nós perdemos uma parte dessa participação, mas agora temos convicção de que com esse nível de parceria, como nós fizemos com a Plantio Jumil, nós vamos recuperar essa participação e vamos crescer. Eu acredito que uma parceria
do porte dessa que vocês criaram, ela não acontece apenas com aporte de dinheiro. Tem que ter alma, tem que ter coração, tem que ter identificação com a marca. E na conversa que eu tive com o pessoal da Plantio, foi isso que eu senti. Que o que eles querem na realidade é assumir essa assinatura que você tanto falou aí, né, que você já tem, né? Eles querem que isso faça parte do histórico deles. E é interessante quando você fala do médico, você trouxe um exemplo, que ontem eu estava aqui no stand e tinha um especialista em uma determinada área, aqui, um médico, né, que faz parte desse grupo da Plantio, e eu percebia o brilho nos olhos e a forma como ele colocava a alegria de estar aqui fazendo parte dessa empresa, dessa marca, né? Então, eu imagino que se não houver ali um casamento realmente, não acontece essa extensão que você colocou aí, né? A venda de uma plantadeira é um processo complexo. Esse processo de você entender a necessidade é um diagnóstico. Eu não difiro em nada o processo de prescrever uma plantadeira, e nós afirmamos que o nosso produto ele é prescrito. Então você sentar com o cliente ou ir na fazenda, andar com ele, entender as necessidades, entender o que ele está tentando fazer, entender as dores, e a partir desse diagnóstico você prescrever a máquina correta para ele, no tamanho correto, com a configuração correta, para que ele tenha sucesso naquilo que ele vai fazer, é de altíssima responsabilidade, exige especialidade. Fazer uma entrega técnica que traduza realmente a forma que ele vai utilizar. E depois suportar esse cliente pelo tempo que ele ficar com a máquina, com peça, com serviço, para que o desempenho dela seja mantido ao longo de toda a vida útil dela, tem que ser especialista. Posso complementar? Perfeitamente. Perfeito. Essa questão de como você se relaciona num negócio, né? Muito curioso que ele falou de prescrever como se fosse um diagnóstico. A família, que é a base do investimento, que é a família Martins, a sua origem familiar vem da medicina. Doutor Leniro, médico, doutor Alessandro, Isso. a própria Lismara, que é a diretora CEO da empresa, Médica de animais, médica veterinária. Mário Augusto. Então, eles têm uma origem que entendem o que significa prescrever e o que significa diagnosticar. E também tem uma origem que sabe que tem que cuidar do pós-venda, porque são pessoas que têm que cuidar da saúde delas. E a Lismara é uma empreendedora do agro, uma pessoa extremamente carismática, responsável, tem uma liderança muito forte. Mas você derramar a estratégia na cadeia não é uma coisa tão simples, porque para você derramar a estratégia, você tem que apoiar, acreditar na estratégia. Se você não acredita, como é que você derrama? Então, essa forma de fazer derramar, abraçá-la, defendê-la e executá-la, essa é a grande diferença. E como o Fábio disse, a partir do momento que nós decidimos ser especialistas por completo, abre aspas, nunca vamos saber plantar direito, em plantio, mostrou o quanto é importante o serviço de plantio. E você não vende uma plantadeira, você vende uma especialidade em plantio com alto impacto nessa renda. Um outro lado, se eu vou fazer uma correlação, qual talvez seria o principal indicador de produtividade e competitividade do agro no mundo? Pode olhar o PIB agrícola, pode olhar a produtividade. Eu tenho N indicadores aqui para listar, mas talvez eu encabece um como principal. A idade média do agricultor. A idade média do agricultor europeu está indo para 68, 70 anos. O filho dele não quer seguir a profissão do pai. A idade média americana
está indo para os 50 anos passando. E a idade média do brasileiro está perto da idade de Cristo, de 33 anos. O que significa? Que os filhos dos agricultores são apaixonados pela história e estão se dedicando e implementando uma inovação muito forte. Me lembro bem da minha época quando jovem. Você não quer estudar? Você vai para a roça. Hoje, só vai para a roça quem estuda. Se não tiver competência para isso, não tem como seguir. Então, como se comunicar, como se interagir com esse nível de competência técnico crescente que está vindo por gerações. Então, volto. Eu acho que esse indicador tem um valor extremo de quando você faz a comparação para onde vai o Brasil em termos de competitividade. O que ele já fez até hoje, fará ainda mais e por um espaço de tempo menor. Nós vamos dominar o share no mundo, porque por competência. Não é por subsídio, não é por apoio, é por competência. Então isso é extremamente importante. E esse caminho da especialidade de serviço, peças de reposição. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Você pode até comprar uma peça no Mercado Livre, mas você só compra a peça aquela que você sabe trocar. Exatamente. Agora, se você comprar uma peça com uma plantadeira que você não souber trocar e regular na responsabilidade de um plantio, o que é mais importante, a peça ou o serviço? É o serviço. De longe é o serviço. Então, a nossa interação com agrônomos, com consultores agrônomos, ou seja, ninguém cresce sozinho, de fazer esta competência, é um modelo de negócio, de distribuição, que eu acho que vai mudar o negócio. Essa é a visão de... Eu havia deixado uma questão atrás, qual é a visão, qual é o futuro, o que vocês enxergam? Ou seria isso? A visão, muitas vezes você faz perguntas sobre a visão, né? Mas na verdade você faz a pergunta porque você se confunde quem é o cliente. Às vezes você faz a pergunta que o cliente é a Jumil, ou seja, é o acionista. Às vezes você faz a pergunta que o cliente é o parceiro concessionário e esquece que, de fato, a pergunta é ao cliente, que é o verdadeiro cliente, que é o agricultor. Quando você vai a ele, você tem a resposta certa. Então, o problema é que você não quer fazer a pergunta para quem de direito para responder e quer resolver perguntas ou necessidades que não são as dele. Quando você vai a dele, você percebe o quanto é importante o CPF, o patrimônio humano e essa estratégia derramada em toda a cadeia, seja do fornecedor, da Jumil, das concessionárias e tudo mais. Nenhuma empresa cresce sem patrimônio chamado funcionário, colaborador, seja o nome que quiser dar, equipe, né? Hoje a gente tem tanta preocupação em relação ao nome, né? Mas mais importante do que o nome que se dá é a forma como se trata, é a forma como se perpetua o relacionamento com essas pessoas. E vocês têm uma fundação na Jumil. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa fundação, a importância dela, da participação dos colaboradores, dos funcionários, da equipe. Eu vou responder, Fábio, você complementa, você fica à vontade, porque você viveu muito isso, né? A Jumil sempre teve uma instituição chamada Cabemil. A Cabemil é uma entidade pertencente aos funcionários da Jumil, aliás, aos colaboradores da Jumil, aonde mesmo aqueles que não estão na Jumil, mas que trabalharam lá, se aposentaram, eles continuam com o direito de usufruir. E o objeto da Cabemil foi saúde e educação. Quando nós entramos no período de Covid, e de fato ficamos transtornados, né? Porque nós não sabíamos o que estava acontecendo direito. Nunca tinha acontecido aquilo. Nunca tinha acontecido aquilo no mundo. Soubesse, né? Na nossa geração. Tem uma música, não me lembro o nome, que cantava essa história, mas de qualquer forma foi uma experiência muito diferente, onde você
tinha os medos e colocou a saúde no seu devido e merecido lugar, que é o primeiro. Exatamente. Nós, inclusive, nos colocando como eternos e percebemos que cada vez mais nosso tempo é curto, a coisa mais valiosa dessa vida é o tempo e como atuar com isso. Aí a Cabemil, ela cresceu no seu investimento em saúde, sejam por recursos necessários, seja pela amplitude desse domínio, e ao passar dos anos, com a concentração acionária da terceira geração, que hoje eu e minha irmã temos próximo de 90% da empresa, nós chegamos a 95% da empresa, decidimos por transferir um percentual das ações à Cabemil para angariar fundos provenientes de dividendos para eles. O Fábio, nenhuma CPF é proprietário da Cabemil. São todos os colaboradores que têm um estatuto, têm uma ordem, e isso traz, não pode distribuir os recursos que não sejam para a saúde, e agora nós estamos avaliando de ampliar o escopo objeto para também educação. Ou seja, ficar saúde e educação como as premissas básicas desse trabalho. Se tem um outro legado importante para fortalecer a marca, é a educação. Tá? Nós queremos ampliar o investimento. Faltam mão de obras preparadas? Não tem gente, mas acho que falta mais a gente cuidar de gente. Nós falamos de muita coisa interessante, muitos assuntos interessantes. Eu acho que para finalizar, a gente precisa falar um pouco dos equipamentos que vocês têm, dos lançamentos que vocês têm, das novidades. O que o produtor que chega numa feira como essa, a Tecnoshow, nós estamos aqui na 21ª edição da Tecnoshow comigo, o que ele vai encontrar de diferencial em relação a equipamento? Primeiro, vocês viram com um stand gigante, assim, existe uma frase até interessante, nós falamos de tantas frases, né? Vocês chegaram chegando mesmo, né? Vocês chegaram chegando, a pessoa chega e fica impactado com o tamanho desse stand. O que ele vai encontrar aqui, que ele vai falar, é essa máquina que eu quero, é isso que eu preciso? Bom, em primeiro lugar, ele vai encontrar uma máquina que vai se encaixar perfeitamente às necessidades dele. Nós temos plantadoras de 2 a 51 linhas, né? E entre 2 a 51 linhas, nós conseguimos configurar ou prescrever uma plantadeira que vai se adequar às necessidades que ele tem, à cultura que ele vai plantar, ao manejo que ele faz, ao tamanho da área que ele vai plantar, né? Então ele vai encontrar um portfólio de produtos capaz de atender às suas necessidades e vai poder conversar com pessoas que vão ser qualificadas para entender a necessidade dele e fazer a prescrição correta do produto de acordo com a necessidade dele. Tempo é a coisa mais preciosa, nosso tempo acabou, infelizmente. Fábio, foi uma honra ouvir a sua história, ouvir tudo isso que você colocou para a gente aqui de uma tradição da empresa. Assinatura, coisa rara hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Sua mão, te agradecer, né? E agradecer profundamente a você, que dedicou Obrigado. esse tempo tão precioso. Eu agradeço estar aqui conosco. Isso, e que esteja mais vezes, que você vai perceber a evolução. Eu espero que você tenha gostado desse nosso Papo Jumil. Um grande abraço para você, que você possa tirar o máximo proveito dessa história tão bonita que o agro tem a oferecer. Até a próxima. Obrigado.